Terminou agora, na Comissão de Direitos Humanos e Minorias, uma audiência pública para discutir a atuação das forças-tarefa de intervenção penitenciária que estão atuando no Pará e no Ceará, principalmente a partir dos relatórios que foram produzidos pelo Mecanismo de Combate à Tortura, uma entidade que trabalha no âmbito do Ministério da Justiça, tem, uma independência, foi inclusive objeto de uma polêmica recente no começo do governo, porque o governo diminuiu muito algumas das prerrogativas desse mecanismo de combate às torturas, mas o mecanismo foi acompanhar a atuação dessas forças-tarefa de intervenção penitenciária e fez um relatório contundente, duro, acusando as forças-tarefa de estarem sim praticando torturas e construíram um quadro assim até assustador, eu diria, em relação ao que acontece nessas penitenciárias que viveram rebeliões, viveram momentos de grande tensão, por isso a atuação da força-tarefa nelas. E aí, para a gente entender melhor essa discussão aqui no âmbito da Comissão de Direitos Humanos, a gente vai conversar com Zé Ribamar de Araújo e Silva, que é o representante do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Alguns dos representantes que aqui estiveram, especialmente o ex-ministro da Justiça, Zé Carlos Dias, falaram de se sentir envergonhados de viver num país em que cenas como aquelas descritas no relatório ainda acontecessem. Diga para a gente qual a gravidade que vocês observaram nos dois casos do Pará e do Ceará e que tem acompanhado em todo o sistema penitenciário brasileiro. Na verdade, estamos comprovando na prática aquilo que até o STF já admitiu. No sistema penitenciário, nós vivemos um estado de coisas inconstitucionais. E é um estado com E maiúsculo, porque ele se pretende estadualizar e afrontar o Estado Democrático de Direito, banalizando muitas práticas de decadimento cruel, desumano, degradante e tortura. Muitos pensam que as denúncias só chegam dos presos. Não, as denúncias chegam não só dos familiares e presos, as denúncias chegam deles mesmos, que já naturalizaram muitas das práticas. De sanções coletivas que afrontam a LEP, de incomunicabilidade, nada não prevista, e de lesões, transformando também o encarceramento, como que aconteceu no Ceará. Nós não defendemos as 100 delegacias que estavam em estado muito precário, mas tanto menos a forma como as pessoas foram transferidas, invadindo a competência dos juízes e do Ministério Público da Execução Penal. Talvez o caso mais emblemático seja aquele no Pará das mãos quebradas, dos dedos quebrados, mas há várias outras descrições de casos que seriam comprovatórios de torturas e torturas graves. Agora, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, ele chegou a botar em questão algumas dessas denúncias, dizendo que algumas já foram comprovadas como falsas. Ele mesmo cobrou uma liminar que revogasse o afastamento de um dos coordenadores dessa força-tarefa que aconteceu no Pará. Porém, a postura da representante do Departamento Penitenciário Nacional aqui já foi um pouco mais de admitir que abusos podem ter acontecido e que estão sendo investigados pelo próprio Departamento Penitenciário Nacional. Isso, de alguma forma, tranquilizou? Qual é a avaliação que vocês estão fazendo da atuação do Departamento Penitenciário Nacional em relação a essas denúncias, depois principalmente de imagens terem surgido tão chocantes sobre o que ocorre por lá? Existem alguns modus operantes que vão acompanhando como rastro a FTIP desde Alcaçuz, onde nós também monitoramos a ação dela, que é a quebra do metacarpo. Não é? Esse osso aqui feito e defendido pelo atual secretário de Justiça do Sistema Prisional do Ceará como uma prática necessária para evitar que os presos arremessem, não é, coisas. Isso é uma prática de tortura e esse é um modus operandi e é lamentável que haja um ministro da Justiça a defender isso. Como nós podemos dizer nesse momento, é lamentável que uma lei federal que nos criou e que obriga que os recursos do FUNPEN, ao ser liberado, levem em consideração as nossas recomendações, seja afrontada por uma portaria do Ministério da Justiça, enfraquecendo o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e dando uma triste sinalização contrária à Constituição Federal de que no Brasil, como no mundo afora, a tortura é um crime lesa à humanidade. O que se espera a partir dessas denúncias, a partir desse relatório, a partir da atuação da Câmara, a partir da atuação do próprio DEPEN, como mencionado aqui, que mencionou que 11 procedimentos de investigação estão em curso e que, inclusive, um arquivamento que aconteceria não vai mais acontecer por causa do surgimento de novos elementos. As perspectivas melhoram diante
da atuação da Câmara, da atuação do DEPEN? Estar vigilante, não é? A todos os poderes, né? Porque esse estado de coisas inconstitucionais ele também ganha ressonância no sistema de justiça, naqueles que dentro mesmo do legislativo ou do executivo defendem esse tipo de prática, não é? Promovendo o que nós vimos Brasil afora. Então, essa união prevista com a atuação em sistema, todos nós estamos convencidos de que um problema da monta, da tortura, ela só pode ser enfrentada se for de forma sistêmica e, por isso, por todos nós juntos. Muito obrigado, Zé Ribamar Araújo e Silva, representante do Mecanismo Nacional de Combate às Torturas. Eu vou convidar rapidamente o deputado Helder Salomão, que além de presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, é o autor do requerimento para a realização dessa audiência pública, que escrutinou aí essa questão da força-tarefa de intervenção nas penitenciárias e especialmente esse relatório trazido pelo Mecanismo de Combate à Tortura. Qual o balanço que o senhor faz? Nós tivemos aqui o DEPEN dizendo que não coaduna e que vai combater e que vai buscar manter as investigações, uma postura até um pouco diferente do que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, teve recentemente, de questionar algumas dessas denúncias de tortura. Inclusive, hoje, o presidente publica uma portaria que elimina a exigência de recomendações do Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura para os estados receberem recursos da União para o sistema penitenciário. Isso é muito ruim, é um sinal péssimo. E eu vejo que essa audiência ela contribui para que tenhamos um debate honesto, claro, sobre o sistema carcerário brasileiro. Há problemas graves, as denúncias que foram feitas aqui são muito sérias. Eu já li alguns relatórios do Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura sobre o Ceará, sobre o Pará, Amazonas, e sabemos que há denúncias que foram checadas em loco e que são muito graves, né? Nós vimos aqui hoje problemas com a assistência à saúde, maus tratos, denúncias de tortura, né? Denúncias graves que desumanizam cada vez mais o sistema carcerário do nosso país. E o nosso objetivo com esse debate é estreitar o diálogo entre todos aqueles que são responsáveis, todos os órgãos de segurança e que cuidam do sistema penitenciário, porque há, de fato, um aumento absurdo do encarceramento no Brasil. O Brasil é um dos países que mais prendem, ou seja, que mais tem detentos. Terceira maior população carcerária do mundo, né? E isso não resolveu o problema da violência, pelo contrário. Então, está provado que aumentar o número de prisões não é solução para resolver o problema da violência. É preciso de políticas públicas, é preciso humanizar os presídios, é preciso que o detento seja tratado e que os seus direitos sejam resguardados, porque não é verdade que todos aqueles que hoje estão presos, não é verdade, merecem nenhum tratamento como tem sido feito hoje no Brasil. E outra coisa, muitos que deveriam estar efetivamente presos estão soltos. E as pessoas podem sim se regenerar. E é preciso que os direitos humanos sejam garantidos. O que se quer não é regalia para ninguém. Não é exageros como foram ditos aqui hoje. O que é preciso é garantir que os direitos de todo cidadão seja resguardado e a Constituição Federal e os acordos internacionais que o Brasil é signatário garantem esta prática que deve ser adotada no nosso país. Eu volto a dizer, temos sim problemas sérios que precisam ser enfrentados porque há tortura, há violência, há maus tratos no sistema penitenciário brasileiro e as denúncias são graves. Eu estarei amanhã e depois no Ceará fazendo uma diligência exatamente para ver de perto o que acontece lá no estado do Pará, como no estado do Ceará, como fiz no estado do Amazonas. Perfeito. Muitíssimo obrigado, deputado Helder Salomão. Repito, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, autor do requerimento para a realização dessa audiência pública, e como ele já mencionou, tem conduzido várias diligências aos estados para verificar a situação. Bom, a audiência pública teve muitas pessoas, representantes do Mecanismo de Combate à Tortura, representantes do Ministério Público, representantes da OAB, mas teve, a gente não vai conseguir ouvir todos, representantes também do governo, e a gente vai chamá-la aqui rapidamente, a Cíntia Rangel Assunção, é a ouvidora do Departamento Penitenciário Nacional, responsável, portanto, por receber muitas dessas denúncias
E muitas das denúncias recebidas pela ouvidoria foram convertidas em processos de investigação que estão em curso. No total, 11 processos de investigação estão em curso para apurar se houve tortura, se houve maus tratos, se houve desrespeito à lei de execuções penais. E em boa parte esse trabalho é feito pela ouvidoria. Além da ouvidora que aqui estava, o corregedor também aqui estava e um dos representantes da Força Tarefa. A gente aguarda um pouquinho aqui a Cíntia. Eu vou só pedir licença. Doutora Cíntia, estamos ao vivo. Pedir que ela venha aqui porque ela reafirmou essa intolerância do governo, do Ministério da Justiça, do Departamento Penitenciário Nacional com qualquer prática de tortura, de maus tratos. Ela garantiu que todo órgão está empenhado em evitar que isso aconteça e fazer a persecução para que, caso tenha ocorrido, seja corrigido e punido. Essa é mais ou menos a síntese que a senhora garantiu aqui aos representantes dos diversos segmentos envolvidos. Exatamente. A presença do Ministério da Justiça e eu como ouvidora do Departamento Penitenciário Nacional e fiz dando ênfase ao fato de ser uma servidora pública, é o compromisso que o Estado brasileiro tem contra qualquer prática de tortura. E quando nós estamos falando de situações envolvendo o Pará e o Ceará, há por parte da instituição do Departamento Penitenciário Nacional todo o empenho, primeiro, na normatização da atual atuação da Força, né, que tem feito, nós precisamos deixar bem claro, tem feito um trabalho importante, porque toda a atuação da Força se deu por meio da uma solicitação dos governos do Estado diante de chacinas, né, de barbáries acontecidas dentro do sistema prisional. Há necessidade da normatização que está sendo elaborada e há também, por parte do departamento, falo como ouvidora e me refiro ao meu colega que é corregedor, total empenho na apuração e no apoio aos órgãos de fiscalização e controle da apuração de qualquer prática de irregularidade, de tortura ou de ilícitos. A senhora foi muito clara, inclusive colocando essa postura de servidora pública, que deve ser contrária a qualquer tipo de ilegalidade, qualquer tipo de tortura, qualquer tipo de justificativa, inclusive, que se empregue para essas práticas. Só que houve outros gestores públicos dizendo que os casos de barbárie justificariam medidas extremas e houve também, por parte do ministro da Justiça, Sérgio Moro, algum questionamento de parte dessas denúncias de tortura. Isso, em boa medida, enfraquece? Como é que isso impacta no trabalho de quem tem que ouvir as denúncias e tomar providências a partir dessas denúncias? Eu acho que nós precisamos afastar qualquer postura ideológica desse debate. Eu não me sinto nem um pouco ameaçada em ouvir esses relatos, encaminhar para os órgãos de fiscalização, que é o caso da Corregedoria, para que se proceda à abertura de procedimentos apuratórios e também apoiar todos os organismos, como o Ministério Público, que temos feito, e como o Ministério Público Federal, que está fazendo a sua parte, fazendo a apuração. Obrigado, doutora Cíntia Assunção, repito, ouvidora do Departamento Penitenciário Nacional, responsável, em boa medida, por acolher muitas dessas denúncias, transformá-las em investigação a partir do envio à Corregedoria, que é a Corregedoria do DEPEN, do Departamento Penitenciário Nacional, a partir dos acordos firmados com os departamentos penitenciários estaduais, ela passa a assumir esse trabalho de correição, de investigação, de verificação dos abusos, dos erros cometidos eventualmente na implementação da Lei de Execuções Penais, garantindo que há por parte do Ministério, por parte do DEPEN, o empenho em evitar que esses casos ocorram e, no caso de ocorrerem, que eles sejam investigados e punidos. Esse assunto vai continuar, com certeza, gerando ainda bastante controvérsia, porque as denúncias continuam surgindo. Uma das forças-tarefa, a que trata do Pará, teve recentemente a prorrogação dos seus trabalhos e aí a continuidade do processo de investigação e descoberta desses eventuais abusos. Cenas chocantes, o relatório tem trechos absolutamente chocantes de em que condições degradantes esses presos estão submetidos, o que faz com que a esperança e a expectativa de que os presídios se tornem locais de reinserção social seja completamente decepcionante, em boa medida, e é por isso que a Comissão de Direitos Humanos e Minorias tem se debruçado em torno
desse assunto com digamos assim, dando um peso especial para essa temática. Eu lembro, mencionado pelo próprio deputado, nós somos o país hoje com a terceira maior população carcerária do mundo, sendo a quinta maior população do mundo e o país que registrou o crescimento mais acelerado dessa população carcerária. Esse mais um dos motivos para que esse tema esteja na pauta do dia aqui do Congresso Nacional, especialmente da Câmara dos Deputados. Qualquer momento, mais informações direto de qualquer ponto aqui da Câmara dos Deputados. Até mais.